a, a compartilhar aqui. É melhor permanecer, sabe por quê, Emily? Porque eu acabo pondo essa aula no YouTube, né? Então, até para preservar vocês, eu acho que pode ser, que é mais interessante, né? Que aí fica tranquilo, tá? Então, é isso. Mas, assim, olha, precisando falar, por favor, viu? Vocês não deixem para deixar as dúvidas de vocês aí. Eu quero que vocês falem. Deixa eu colocar no modo de apresentação aqui. Não estou conseguindo aumentar essa telinha aqui. Tem hora que fica mais difícil. Não, não, não. Bom, vamos lá. Vamos do jeito que dá. Então, nós vamos começar com a estrutura da frase, que foi bem o assunto que a Viviane pediu na aula passada, né? E nós vamos entrar nesse conteúdo aqui. Bom, a primeira coisa que vocês precisam entender é que uma frase... Opa, eu cliquei aqui. Uma frase, ela é a menor expressão que existe quando eu falo, por exemplo, uma sentença é maior. A frase é a menor coisa que existe que tenha uma comunicação, que ela comunique, né? Normalmente, ela é composta tem um sujeito, tem um verbo, e essas outras coisas aqui que nós vamos ver hoje, eles podem ter ou não ter na frase. Então, por exemplo, Sarah smiled. A Sarah sorriu. Isso aqui é uma frase. Eu comuniquei aqui, né? Tem uma comunicação, que eu não preciso de mais nada aqui, né? Além disso, para comunicar minha ideia. A segunda é Joe does not feel well. Então, eu tenho Joe não se sente bem. Esse bem entra aqui, ó, nesse adjunto. Depois eu vou explicar o que é isso. Então, olha, se eu falar John does not feel, não faz sentido. Desculpa, eu falei que ele é um adjunto, não, ele é um complemento. Eu vou explicar por quê, a hora que chegar lá no complemento, você vai entender. Esse ADV é de advérbio, que está mudando, está mostrando como é que Joe está se sentindo, tá? Agora, olha essa aqui, ó. Be careful. Toma cuidado. Be careful não tem sujeito. O sujeito está implícito. Quando você fala para alguém, toma cuidado, você está falando para pessoas, está falando você aí, ó, você, toma cuidado, né? Então, quando eu tenho imperativo, nem sempre tem aqui o sujeito, tem que ficar esperto. Essa aqui é uma outra frase mais completa, que ela tem um objeto, olha, they haven't posted all the invitations. Então, eles não postaram o quê? Todos os convites. Então, isso aqui é um objeto. I'll call you later. Então, olha, esse later é um advérbio. I'll call you. Eu vou te chamar. Quando? Mais tarde. Tá? Esse mais tarde, se eu tirar ele daqui, olha, I'll call you. Eu te chamo, eu vou te ligar. Later, só está complementando, né? Aqui, olha, she quickly realized her mistake. Então, ela rapidamente percebeu o seu erro. Se eu tirar o rapidamente aqui, ó, não muda nada. Ela percebeu o quê? O seu erro. O objeto, sim, é importante. Ela percebeu o quê? Se eu falar, ela percebeu. Percebeu o quê? Você vai me perguntar, né? Então, o erro dela é importante. Já o quickly, eu posso tirar, não tem problema que não vai mudar o sentido da minha frase, tá? Bom, agora vamos ver os elementos um a um. Primeiro, eu tenho aqui o sujeito. Quem
que é o sujeito numa frase? Pode ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser um lugar, pode ser uma coisa, um conceito, né? Alguma coisa que faz uma ação, que realiza uma ação. Então, normalmente, ela responde essa pergunta aqui: who, quem, what, o quê? Aí eu trouxe o exemplo. My friend lives in New York. Eu estou falando quem? Esse é o sujeito. O meu amigo mora em Nova York. Então, o meu amigo, a minha escola, a Maria, o João, o professor, a empresa, o dinheiro, tudo isso, eu vou falar, por exemplo, money is scarce, né? Eu estou dizendo que o dinheiro está escasso, né? Então, o money aqui é um substantivo, é o sujeito da frase, não aqui, ele é um substantivo, mas aqui, nesse exemplo que eu dei, ele é o sujeito da frase. É aquele de quem se fala alguma coisa. E não existe frase sem sujeito, a não ser aquela que eu dei o exemplo do be careful, smile, look, que aí é o imperativo, né? Por que a gente está estudando isso, gente? Vou retomar. Porque naquele exercício de gap filling, você tem que entender qual é a palavra que está faltando ali. Se você não conseguir perceber se está faltando o sujeito, se está faltando o verbo, se está faltando o objeto, o que é que está faltando, você não consegue completar, né? É por isso que nós estamos estudando isso, tá? Bom, e o verbo? O verbo é aquele que expressa o que esse sujeito aqui, ó, o que ele faz, o que ele está fazendo, né? Então, deixa eu pegar um spotlight aqui, que ajuda aqui eu mostrar onde é que eu estou. Então, olha, ele expressa o que esse sujeito aqui está fazendo. Então, por exemplo, normalmente ele responde essa pergunta: What was the action? Qual foi a ação? What happened? O que aconteceu? Então, olha, my friend lives in New York. O meu amigo mora em Nova York. Então, o meu amigo é o sujeito. O que ele faz? Ele mora em Nova York, tá? Bom, até aqui, tudo bem, gente? Se não estiver bem, por favor, vocês me sinalizem, porque eu não tenho como saber se está bem, se não está bem, vocês não me falam, tá? Bom, e um objeto? O que é um objeto, né? O objeto é uma pessoa, um animal, um lugar, uma coisa, um conceito que recebe uma ação. Então, olha, normalmente ele determina com essa pergunta aqui: what the subject did, the subject did what it did, o que ele fez, or to whom, para quem? Eu posso falar for whom também. Para quem é a mesma tradução. Então, olha, he finished his degree. Ele terminou o quê? A sua graduação. My sister has bought a new house. A minha irmã comprou o quê? Uma casa nova. I gave the book to her. Eu dei o livro para quem? Para ela, tá? Então, às vezes, pode ser que naquele exercício de gap filling, você tenha que completar com um complemento, com o que está faltando ali. É claro que para você fazer isso, você tem que entender a frase. Se você não entender a frase, você não vai conseguir saber o que está faltando, né? Bom, agora vamos falar um pouquinho daqueles complementos que eu falei lá na frente. Então, primeiro, o que é importante saber? A frase sempre, normalmente, né, fora o imperativo, ela tem um sujeito, ela tem um verbo. O objeto, nem sempre. Lembra daquela frase?
She smiled. Vamos supor que eu falo assim, ó. He has arrived. Ele chegou. Ah, ele chegou? E aí? Não tem nada para perguntar depois. Não tem objeto nessa frase. He has left. Ele saiu. Ele foi embora. Né? Então, aí nesse caso, não tem objeto. Tá? Então, vamos ver. O complemento é um termo que é usado para uma palavra ou mais de uma palavra, né, que são necessárias para complementar o significado de uma expressão. Então, por exemplo, olha, John was a doctor. Esse a doctor não é aquele objeto, tá? Isso aqui é a gente chama de linking verb, que é um verbo de ligação. Então, isso aqui não é objeto, não. Então, o John, eu estou admitindo as pessoas aqui à medida que elas chegam. O John era um médico, né? Então, eu não posso tirar o complemento. Você vê como ele é importante? Não tem como eu falar, o John era. O John era o quê? O quê? Está faltando. O complemento, ele é indispensável. Não é como o objeto, como aquele outro adjunto que eu falei lá atrás, que eu posso tirar da frase. Não, não posso. Olha, Kelly is beautiful. Se eu tirar o beautiful daqui, a frase não tem sentido. Kelly is what? Eu preciso do complemento, entendeu? Ele é uma parte necessária na nossa frase, né? Eu tenho aqui, olha, eu trouxe esses prepositional phrase, porque, assim, esse complemento, ele pode ser um prepositional phrase, que é isso aqui, que é uma frase que começa com uma preposição. Quais são as preposições? Dê alguns exemplos aqui, olha. In, at, for, behind, until, after, of, during e muitas outras, né? Uma prepositional phrase não é composta só da preposição, tem a preposição e mais alguma coisa. E ela modifica a frase. Olha, veja bem, o que ela responde à pergunta? Onde, where, when, quando, in what way, de que maneira, tá? Então, por exemplo, I like spaghetti for dinner. Eu gosto de espaguete no jantar. Essa frase, se eu tirar I like spaghetti, tudo bem. Aquele não é essencial, esse prepositional phrase aqui. He reads many books. Tá, ele lê muitos livros. In the library, é o prepositional phrase, ele está complementando onde, né? Onde, olha aqui a perguntinha, na biblioteca, tá? Isso é o que vem depois. Os adjuntos pode ser uma palavra, pode ser uma frase que não é necessária. Lembra do exemplo que eu falei? Mary is beautiful. Aquele beautiful, ele é necessário. Se eu não tiver ele lá, a frase não faz sentido. E uma frase, para ser frase, tem que fazer sentido, tá? Então, os adjuntos, né, eles adicionam alguma informação extra. Se eu falar, I kept a copy of the letter in my desk, I kept a copy of the letter in my desk, eu guardei uma cópia da carta na minha escrivaninha. Se eu falar, eu guardei uma cópia da carta, eu não preciso do in my desk. O in my desk está aí dando mais informação. Poderia ser em qualquer outro lugar, né? Suddenly, it started to rain. Então, de repente, começou a chover. Esse de repente, eu posso falar, começou a chover. Eu não preciso do de repente. Gente, até aqui tudo bem? Quem tiver dúvida pode aí me perguntar, por favor. Para mim, tudo bem. Tá tudo bem por enquanto, né?
Beleza, a hora que chegar no exercício, a gente vê como é que ficou. Chegou no exercício. Deixa eu tirar isso daqui, porque acho que está... Vocês estão enxergando direitinho o texto todo? Não tem nada atrapalhando, né? Tá ótimo. Ótimo, então vamos lá. Gente, aqui é uma prática, tá? É uma prática, vocês não estranhem. Lembra aquele exercício de gap filling lá do Mingo Skill, né? Só que aqui eu não trouxe aquela opção de várias opções para você escolher. Ele está um pouquinho mais difícil porque não tem as opções, mas eu acho que vai dar para a gente trabalhar. Então, olha, eu quero ver aqui com vocês. I think one of... Está faltando uma palavra aqui. Most difficult things. Isso the most. Deixa eu achar aqui, deixa eu escrever aqui, se bem que eu vou depois, eu vou apresentar tudo escrito aí para vocês, né? Mas é justamente o que está faltando, né? I think one of the most difficult things is to move house. Então, ela está dizendo, a pessoa está dizendo que acha que uma das coisas mais difíceis é mudar de casa. Especially when you have somewhere all your life. Olha, veja bem. Eu tenho have aqui. Lembra da estrutura da frase que eu acabei de explicar? Olha o sujeito, you. Eu tenho um verbo. E aqui eu tenho o que complementa ele. Só que eu tenho um espaço aqui. Isso tá querendo me dizer que esse verbo ele é composto, tem mais uma palavra, né? Que ele não é só have, é have something. Have done, have lived, have left, have written, have read, e assim por diante, tá? Então, é o sujeito, o verbo e o complemento aqui. Especially when you have, lá, 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 somewhere all your life. Eu vou pedir para vocês anotarem aí, num papel, num caderno, o que vocês acham que complementaria aqui, porque na próxima tela eu vou trazer ele completo para você, tá? Aqui, então vamos continuar. As well as live in your home. Esse as well as, normalmente, ele é traduzido assim, tanto quanto, né? Aqui ele está um pouco diferente, ele tá no sentido de que, além de você ter que live in your house, né? Esse live, vou escrever de novo, é o verbo to leave, left, que é sair, deixar, ir embora. Aqui está no sentido de deixar o seu lar. You also have the problem of packing everything on into box. Quando eu estava explicando como é que a frase é construída, eu falei de uma frase. Só que existe uma frase que é simples, existem as frases, existem as sentenças, que são várias frases juntas, né? Então, aqui é um desse caso, né? Então, ele está dizendo que, além de você ter que deixar sua casa, you also, olha, você também, o verbo,
You also have the problem. Você também tem o que? É o objeto aqui. O que tem? O problema de empacotar. To pack é empacotar. Por que é que está com ing aqui? Por causa do of. Por causa do of. É uma preposição. A preposição exige que o verbo que venha em seguida venha com ing. E mesmo que você não vá traduzir como empacotando, andando, bebendo, lendo, fazendo. Aqui não. Você também tem o problema de empacotar. Empacotar o quê? Tudo. On. O que é on? On tem vários sentidos, né? Aqui, esse verbo quer dizer possuir. Ter no sentido de possuir. Tudo que você possui em caixas, né? Ele também pode ser own, pode ser próprio. Também tem esse sentido. I have my own business. Eu tenho meu próprio negócio, né? Também pode ser próprio. Depois, you don't realize. Olha, de novo, olha a estrutura da frase, hein? You é o sujeito, don't realize é o verbo, você não percebe o quê? Olha o objeto aqui. How much you have, quanto você tem, how much you have until you have to pack it all up. Então, está dizendo que você não percebe quanto você tem até que você tenha que fazer o quê? Empacotar tudo. Esse to pack it all up é uma expressão que quer dizer empacotar tudo. To pack it all up. Ok? Bom, até aqui, o que você tem que perceber que realize é perceber, realizar. Ele também existe com S, essa aí é a mudança de se é britânico ou se é americano. O americano usa Z e o britânico vai usar S. Continuando. We, olha, sujeito, moving house in about 2 weeks' time. We, está faltando, eu tenho sujeito, aqui é o verbo. Mas esse verbo tem outro verbo aqui terminando em ing. Isso quer dizer, de novo, que é um verbo composto, dois verbos, tá? Então, we, blá, blá, moving house in about 2 weeks. In about 2 weeks' time. Quando eu falo 2 weeks' time, é no prazo, no período de 2 semanas. So, olha aqui, ó. Isso aqui, gente, é um connector, né? Ele está indicando o que vem depois, ele está indicando, então, não é? É esse o significado dele. Ela vai dar uma razão, ele indica o que vem em seguida, está dando uma razão para aquilo que foi falado anteriormente. So, I know what I'm talking about. Então, eu sei. O que eu sei? O que eu estou falando. What I'm talking about. Tá? Então, eu quero que você vá prestando atenção na construção da frase. Olha, eu tenho aqui, eu é o sujeito, eu sei. O que eu sei? Tudo isso aqui é o objeto desse verbo. Só que tem uma outra frase aqui dentro. I'm talking about é o eu, o sujeito. I'm talking é o verbo. E esse about é a preposição que está dizendo eu sei do que eu estou falando, a respeito de que eu estou falando. Continuando. My father, ao sujeito. My father, de novo, depois do sujeito eu preciso de um verbo. Olha aqui, ó, eu tenho mais um outro verbo aqui. Então, o verbo é to find, found, que é achar.
achar, encontrar, conseguir também, né? Porque aqui ele está falando de emprego, né? Ele está falando de trabalho. Então, veja bem, sabe o que está esse found aqui, ó? É esse found aqui. Depois nós vamos ver. Nós precisamos fazer uma aula de revisão de tempos verbais. Eu vou fazendo uma aula e eu vou lembrando de outra coisa que precisa, de outra coisa que precisa, porque uma vai levando a outra, né? Mas, enfim. My father, blah, blah, found a new job in another village, about 100 kilometers from here. Então, o my father aqui é o sujeito, aqui é o verbo, o quê? Um novo trabalho numa outra cidade, num outro local, né? Esse village não é uma vila, né? Pode até ser um bairro. About 100 kilometers from here, que é a 100 quilômetros daqui. Então, não é nem um bairro aqui. Aqui não é depende, mas é uma outra comunidade, né? Que é a 100 quilômetros daqui. He has, olha aqui de novo, hein, gente? Ele, sujeito. Has, verbo. Outro verbo. Nossa, esse verbo aqui, ele tem três? Tem. Ele tem três partes, olha. Tem o has, está faltando um verbo aqui, e aqui tem outro verbo. Lembrando que to look for quer dizer procurar, né? Deixa eu trazer esse negócio aqui mais para cá. To look for. Olha, o verbo, quando ele é to look at, ele quer dizer olhar. Olhar para alguma coisa. Quando eu uso, por exemplo, look for, ele virou um phrasal verb, porque ele quer dizer procurar. Então, look after, acho que apareceu na última aula, não sei, que é cuidar. Né? Então, esses daqui são phrasal verbs. E esse aqui é o verbo normal. Então, he, blá, 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 looking for an opportunity, uma oportunidade, like this. Você acha que esse like é gostar? Não, não é gostar. Deixa eu apagar esse outro aqui, senão eu vou ficar sem espaço. Vou deixar só esse. Olha, esse like quer dizer como, tá? Não é like de gostar, é like de como. Oh, meu Deus, o que está acontecendo aqui? É esse como que eu quero tirar daqui, não consigo, vou ter que apagar. Ô, Rosângela, posso fazer uma pergunta? Claro! No caso, assim, para a gente entender qual vai ser o significado do like, eu tenho que ver pelo contexto, não é isso? Você tem que ver pelo contexto e ver se ele está funcionando como verbo. Olha aí, entendeu a estrutura da frase? Porque para ele ser verbo aqui, ó, eu precisaria ter o sujeito aqui, mas ele está dizendo an opportunity like this. Ele tá comparando, né? Uma oportunidade como essa, né? Então, é uma comparação aqui, tá? Aí eu tenho aqui, procurando uma oportunidade como essa, a long time. Aqui, que será que eu vou precisar aqui, né? A gente tem que notar, a long time, um bom tempo. É uma preposition, exatamente, é uma preposition. Deixa eu apagar esse negócio aqui, que ele está... É uma preposition. A long time, so. Olha, de novo, so indicando, explicando por quê. É muito importante vocês entenderem isso, viu, gente? Os connectors são essas palavrinhas que elas servem, elas ligam, né, as frases entre si, e elas têm uma função. Elas mostram qual é a ideia que vai ser expressa ali. Então, o so, ele está explicando. So
The whole family, esse whole quer dizer toda a família. Agreed é o verbo to agree. To agree quer dizer concordar, né? É um verbo regular, por isso que ele está com ed aí no final. The family agreed that we should move. Lembra, esse should, às vezes ele é um modal que ele serve para dar um conselho. Por exemplo, you should go to the doctor. You should move. Você deveria mudar. Se a pessoa falar, I don't like my apartment. No, you should move. Você deveria mudar. Só que aqui, olha aqui, ó. Tanto pode ser esse should de the whole family agreed that we should move. Então, ele tá dizendo assim, que toda a família concordou que nós deveríamos mudar, né? Ele nem está dando um conselho, ele não está falando, vocês devem mudar. Não, eles estão falando, nós, a família, decidimos que nós deveríamos mudar, tá? Então, presta atenção. Aparece no LinguaSkill nem tanto, aparece em prova de proficiência. Qual é a função desse should aqui? Ele está dando um conselho? Ele não está dando conselho para ninguém aqui, não. Tá? É diferente a ideia dele aqui. Nós deveríamos mudar, mas ele não está falando, você deveria fazer isso. Não é um conselho. Tá? Bom, vamos continuar aqui. Até aqui tudo bem? Eu vou para o próximo, vai aparecer todas as respostinhas aqui. Todo mundo já anotou tudo o que achava que tinha que ser? Vou lá. Vamos ver como é que ficou? Não, é a continuação, desculpa, foi o outro exercício que eu pus a resposta um atrás do outro. Aqui ainda continua, é a mesma história lá, daquela pessoa. Our house, our house é o sujeito, is sold. O que é sold? É o... meu Deus do céu. Vender. É o vender, e aqui está no... foi vendida, né? Porque, deixa eu escrever aqui, que é o to sell, sold. Lembra do assunto que a gente... Eu acho que não vai dar tempo de ver hoje a voz passiva, né? Já falta 15 quase. Vai ficar para a próxima aula. Mas, assim, foi vendida é a voz passiva, né? A nossa casa foi, our house is sold, está vendida, né? Agora, está faltando uma coisa aqui que não é o verbo, porque eu já tenho o está e eu tenho vendida, né? Está vendida. Então, o que falta aqui é outro tipo de palavra que não é uma palavra essencial. Lembra que a gente viu a construção da frase, os elementos essenciais? Elementos essenciais são sujeito e verbo. Não é essencial. Se eu tirar isso aqui, our house is sold. Nossa casa está vendida. Então, não é um complemento, é um adjunto, é alguma coisa que não é essencial aqui, tá? Tenta aí você pensar que palavra seria essa que não é fundamental, não é um verbo. And my parents have found a new one. De novo essa situação, olha. E os meus pais encontraram uma nova. Tá, esse one aqui é uma casa nova. A frase está completa. Meus pais encontraram uma casa nova. O que falta aqui não é nada essencial.
é um adjunto, na realidade, é um advérbio, é uma dessas palavras que não são essenciais, que elas acrescentam alguma coisa. Aí depois, it is much bigger than the one we live in. Então, outra coisa para prestar atenção. Quem é esse it aqui, hein? É a nova casa, tá? Esse it está se referindo a the new one, a nova casa. It is much bigger, ela é muito maior. Olha o comparativo aqui. It is much bigger than. Toda vez que eu comparo, eu uso esse than, ela é bem maior do que the one we live in, do que a casa que nós moramos, the moment. Esse in faz parte do live, morar em algum lugar, tá? Não é dessa expressão. Aqui eu tenho uma outra expressão que é aquela prepositional phrase, que aqui eu vou ter uma outra preposição. Você conhece ela? The moment. Você sabe, você já ouviu. I'm not working the moment. Tá? Presta atenção para trazer. Toda vez que você for resolver uma questão, você tem que trazer já o que você já conhece. Aí, continuando. My sister and I, ó sujeito, minha irmã e eu. Tudo isso aqui é o sujeito. Will have, ó o verbo aqui. Will have what? Our own rooms. Olha aqui o own significando próprios. Não está significando ter, possuir. Aqui não é verbo, tá? Our own rooms, nossos próprios quartos. É a mesma coisa que bedroom. Aqui tem uma palavra, vou ler de novo para fazer sentido. My sister and I will have our own rooms. I'm glad about. I'm glad about. Aqui tem uma... que será que vem aqui que está se referindo a isso aqui? Isso aqui, olha, ela está feliz a respeito delas terem o mesmo quarto, o quarto, cada uma ter o seu próprio quarto. Que será que vem aqui? Because she has been annoying me lately. Então, because é outra daquela palavrinha que indica que o que vem depois vai explicar o que ela falou antes, é um connector. Because she has been annoying me. Ela tem me amolado muito. Ela me amola muito, tem me amolado muito ultimamente. Esse lately é ultimamente. She is borrowing my clothes. Olha, she é o sujeito, is borrowing. O que é borrow mesmo? É pegar emprestado, tá? Lend é você dar emprestado. Borrow é pegar emprestado. Então, she is borrowing my clothes without asking me. O que eu quero que você preste atenção? Que a palavra que vem aqui é aquele tal adjunto que, se eu tirar ele, dá para entender a frase. Olha, ela está pegando emprestadas as minhas roupas sem me pedir. Então, não é um verbo, não é um substantivo, é aquelas palavrinhas, preposição, pode ser um advérbio. Advérbio é aquela palavra que indica, ele modifica um verbo ou um adjetivo ou um próprio advérbio, né? Tá vendo como, quando eu comecei a preparar a aula, eu falei, gente, tinha que dar classe de palavra para esse povo antes de dar essa aula aqui, mas vamos lá. Então, aqui é essa palavra que pode ser tirada. She isn't very glad about moving. De quem ela está falando, hein? É a irmã, né? She, a irmã, isn't very glad about moving. A irmã não está feliz em se mudar. But I'm quite excited about it.
Mas eu, a pessoa que está falando, eu estou bem ansiosa, né? Animada com isso. And I don't... O que falta aqui, gente? I, olha o sujeito. Aqui Verbo. o verbo. I don't, tem um verbo aqui. I'll mind about living in a new town. Vou me importar em morar numa nova cidade, tá? Então, tenta ver se você consegue escolher as palavras aí, que eu vou, a hora que eu passar para o próximo slide, nós vamos ter as respostas. Se tiver alguma palavra aqui, gente, que vocês não conhecem, que vocês perderam a explicação do significado, pode me perguntar, tá? Olha, to annoy é aborrecer, tá? Incomodar. E ele pode, quando eu falo it's annoying, né? Eu estou dizendo que amola, mas aqui não, aqui é o verbo has been annoying, né? Tem incomodado. Vamos lá, então nós vamos. Muito bem. A primeira parte, então, olha. I think one of the most difficult things to do is to move house. Especially when you have lived there somewhere all your life. Esse somewhere não é assim em algum lugar. É especialmente quando você morou num lugar toda a sua vida, tá? É isso que está querendo dizer aqui. As well as living in your home, you also have the problem of packing everything you own. Então, além de sair da sua casa, de sair do seu lar, você também tem o problema de ter que empacotar tudo que você tem dentro das caixas. Olha aqui a estrutura. Tudo que você tem, né? Tudo que você tem dentro das caixas. You don't realize how much you have until you have to pack it all up. We are moving. Nós estamos nos mudando de casa. Veja bem, lembra que eu falei que era um verbo composto? Então, aqui é o present continuous, né? Nós estamos nos mudando de casa, né? In about 2 weeks' time. Em 2 semanas. So, I know what I'm talking about. My father has found a new job. Esse aqui é o present perfect, né? O meu pai conseguiu um novo trabalho. Ele conseguiu um novo trabalho. Num outro lugar, numa outra cidade, né? O village pode ser town, que é a 100 quilômetros daqui. He has been looking for an opportunity. Olha, aqui, he has been looking. Esse tempo verbal é o present perfect continuous, que quer dizer assim, ele tem procurado, né? Se eu fosse traduzir ao pé da letra, eu diria, ele tem estado procurando, mas a gente não fala isso, né? Ele tem procurado por uma oportunidade como essa for a long time. Lembra? For, eu uso antes de para expressar um período, né? For a long time. Se eu tivesse uma data, eu poderia usar since, né? Since, mas aqui é for a long time. So the whole family agreed that we should move. Our house is already sold. Olha, gente, não é voz passiva isso aqui, não. Eu fiquei tão incomodada depois que eu falei, e eu fiquei olhando lá, olhando lá. A nossa casa já foi vendida. Esse sold é aquele particípio passado, mas ele está funcionando como um adjetivo. Vendido, está comprado, entendeu? Ele é um predicado, né? Eu não gosto de usar essas palavras muito técnicas, mas ele não é a voz passiva, não.
Então, olha, a nossa casa vendida, ela foi vendida, ela já está vendida. And my parents have already found a new one. Outro, esse already, ele vem muito com essa construção do present perfect, para dizer que alguma coisa já aconteceu. Então, a casa já está vendida e os meus pais já encontraram uma outra casa. Nesse caso, não precisa ser have had found. Have Had found. Have found. Have found é o presente perfeito, né? Não, eu não podia ser have been found. Have been, não daria. Não daria, porque você está se referindo àquela expressão aqui, né? Que você viu aqui, né? Ele tem estado... Você percebe que aqui vem no ING? Uhum. E ali, essa expressão aqui não tem, ó. Esse aqui é o present perfect. Aquele lá é o present perfect continuous. Eu vou fazer uma aula de revisão verbal para vocês. Have had, não? Have had é o present perfect. And my parents have... Só que aqui ele quer encontrar, né? Por isso que, se fosse tem, aí sim, my parents have had a new opportunity. Meus pais tiveram uma nova oportunidade, aí sim. Mas ele está falando de encontrar a casa, né? Entendido que ele diz assim, que vendeu, mas que os pais já tinham encontrado uma nova casa. Have already found. Já encontrou a nova casa, have already found. Ok. Certo? It is much bigger, é muito maior than the one we live in at the moment. Lembra? No momento, nesse momento aqui. My sister and I will have our own rooms. Aqui eu não sei se vocês pegaram esse which aqui. Olha, isso aqui é um pronome relativo, né? Ele está como which porque ele está se referindo a uma situação toda, né? Então, olha, a minha irmã e eu teremos os nossos próprios quartos. O que me deixa muito feliz, porque she has been annoying me lately. Ó, aqui de novo, aquele tempo verbal que a gente viu lá, present perfect continuous aqui, tá? Então, olha, a minha irmã e eu vamos ter os nossos próprios quartos, o que me deixa muito feliz, porque ela tem me amolado muito ultimamente. A diferença desse has been annoying, ele dá mais a ideia dessa coisa que tem se esticado, tá? Ele dá a ideia da ação que já faz um tempo que está acontecendo, tá? Por isso é que ele dá esse... tem feito muito isso aqui. Depois, she's always borrowing my clothes without asking me. Ela está sempre pegando a minha roupa emprestada sem me pedir. Lembra que eu falei que era um advérbio? Porque se eu falar she's borrowing my clothes without asking me, faz sentido. Então, você tem que perceber na hora de preencher o seu gap filling se aquela palavra que está lá é essencial ou não, né? Aqui não era essencial, né? She isn't very glad about moving. Ela não está muito feliz em se mudar de casa. But I'm quite excited about it. Mas eu estou bem animada. And I don't think I'll mind about living in a new town. E eu não acho que eu vou me importar em morar numa outra cidade. Aqui, de novo, olha, esse living está com ing por causa da preposição about. About, toda vez que eu tenho uma preposição, o verbo que vem em seguida vem com ing. Eu não falo morando, não, tá? Aqui, olha, eu esqueci de falar para vocês, mas é o present continuous.
está pegando emprestado. Ela está pegando emprestado. She's always borrowing. Quando eu tenho um verbo duplo assim, normalmente o advérbio vem no meio, tá vendo? Olha aqui, is already sold, have already found, is always borrowing, tá? E aí, gente, agora vocês querem que eu volte alguma coisa da tela antes de eu parar de compartilhar minha tela com vocês? A mim tá ok. Tá ok? Alguém? Para mim tá ok também. Tá, maravilha. Então, eu vou parar aqui de compartilhar e nós vamos agora, se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar, se quiser ligar a câmera para conversar, aqui é o momento da gente tirar todas as dúvidas aí. O que vocês acharam? Vocês acharam que foi difícil, que ajudou? O que vocês acharam aí? Eu Eu adorei. pensei que era fácil, mas não é não. Não foi tão fácil quanto parecia, né? Exato. Ele não é mesmo. Parece, mas não é, sabe? É um negócio assim que deixa a gente bem confuso, né? Mas e o negócio é que quando você vai estudando uma coisa, aí você percebe que pega a outra aqui e leva a outra. Quando eu preparei a estrutura da frase, aí eu vi, gente, eu tinha, de repente, para eles, nesse momento, estudar as classes de palavras, né? O que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um advérbio, poderia também, vai pegando, né? Uma coisa vai trazendo a outra, que vai trazendo a outra, e assim vai. Mas eu vou trazendo aqui para vocês vão me pedindo. Eu já até tinha preparado, viu, Emily, a aula de passiva, mas quando eu vi o tamanho do que ficou, e tinha até um outro exercício que eu nem consegui passar aí para vocês. Mas eu vou voltando, eu faço de novo, e aí sempre que vocês tiverem algum tema, vocês me pedem também. Mas aí na aula que vem eu faço a passiva, e aí depois eu posso fazer, se vocês acharem interessante, as classes de palavras. Também tem que fazer a revisão de tempo verbal com vocês, né? Tudo isso. Talvez a revisão de tempo verbal fosse até mais interessante que a passiva, viu? Porque a passiva vem depois. Se você não sabe como é que... Se você não reconhece, por exemplo, eu digo assim... They robbed the bank. Muito bem. They robbed the bank. Esse robbed está no passado. Como é que vai ficar na passiva? The bank was robbed, né? Então, se você não reconhece que estava no passado, você não consegue alterar, né? Colocar o verbo to be no passado e o outro verbo, entendeu? Aí é um negócio que pode ficar. É isso aí. Gostou, então? Não, tudo bem, Orlando. Fico feliz que vocês gostaram da aula. Ele está Eu que se pedi. despedindo. Eu Ótimo. adorei. E você achou que ajudou, Viviane? Muito, nossa, assim, e na medida que você vai explicando, eu mesma aqui errei 3, assim, eu achei até bacana. E uma das que eu errei foi porque não prestei atenção naquela my father, eu botei have em vez de has. Aí já foi um erro de tempo, Tá. né? De De have em tempo has. verbal. E assim, da forma que você colocou, mesmo sendo muitas informações, eu acho que a gente vai pegando ao longo que você vai explicando. Porque às vezes a gente for colocar uma aula inteira falando sobre a condução da frase, a gente não consegue trazer todas as possibilidades, né? Então, dessa forma, a gente já vai tirando as dúvidas e consegue andando. Mas o que é bom você perceber isso, né? O que vem aqui é essencial? Não é essencial, né? Isso te ajuda pra caramba, tá? Na hora de você escolher lá, se tiver as opções, você já vai descartar verbo, né? Substantivos, vai descartar tudo. Você sabe que não é, que é
Um adjunto é normalmente um advérbio, uma locução adverbial, é esse tipo de coisa que não é essencial. Phrasal verbs, isso aí, phrasal verbs também é uma tacada, né? E preposition também. Mas nós vamos vendo tudo. O importante é não achar que phrasal verb você vai decorar uma lista, viu? Não vai por aí, não decora a lista. Por quê? Porque tudo tem que estar contextualizado. Se não tiver no contexto, você não vai guardar, né? Mas eu vou abordar. Eu não sei se você já acompanha a gente lá no Instagram. Eu normalmente nos stories eu coloco assim um conteúdo um pouquinho mais denso no feed, e nos stories eu faço essas jogadinhas de exercício assim para completar, sabe? Escolher para vocês escolherem qual é a alternativa correta. E então, se vocês quiserem seguir lá, vai ser muito bom. Tá bom, Emily? Foi muito bom, viu? Você aqui, fico muito feliz. Bom, gente, acho que tem muita gente aí tendo que sair. Eu acho que a gente, então, vai finalizar. Se alguém tiver mais alguma coisa, pode perguntar. Só agradecer mesmo, obrigada. Ai, que bom, fico feliz. Gente, o Instagram, né? Eu vou colocar aqui para todo mundo. Exchange_idiomas. Tem também um outro que é o Inglês Instrumental by Exchange, mas eu tenho repetido. Antes eu punha diferente de um e no outro, mas agora eu não estou mais dando conta, não. Com tanto conteúdo, eu estou repetindo. Então, ou em um ou em outro, você vai ver o mesmo conteúdo, tá certo? Gente, então, olha, quem vai fazer a prova tem que ter esse comprometimento de estudar todo dia, de ler todo dia, de ouvir todo dia. Não deixa para a última hora, porque a gente perde vocabulário, perde tudo, tá? Então, essa constância do estudo é super importante. Até você fazer sua prova. Depois você pode fazer suas aulas aí 2 vezes por semana, né? Você fez a prova? Pecou no tempo. Aí esse é um problema, né? A pessoa leva muito tempo para fazer o listening e não consegue entrar no reading, né, Ayrton? Tem que ficar sempre muito atento com a barrinha do tempo que vai descendo. A gente manda para os alunos, para os candidatos, olha lá, você tem 85 minutos para fazer a prova, metade do tempo você tem que estar terminando o seu listening. Mas eu não sei quantas questões estão faltando. O que você vai fazer? Ainda está fazendo listening e já está com 42 minutos? Começa a chutar. Infelizmente, eu não daria esse conselho em outra situação, mas você tem que sair do listening, você tem que sair dali. Você tem que ir para o reading, senão a plataforma não consegue aferir o seu nível, vai te dar um asterisco lá, que deve ser o que aconteceu com você, né, Ayrton? Tá bom, Mas aí depois Viviane? não perde as notas do listening. Tipo, você está indo muito bem, você começa a chutar e se errar. Não tira Preferível, não, é preferível você errar e conseguir entrar no reading. Porque se você ficar ali tentando, você vai fazendo. Por isso é que a velocidade de leitura, você adquirir uma boa velocidade de leitura é importantíssimo, né? Por quê? Se você lê muito devagar, você tem que ficar voltando toda hora para ver o que foi que falou ali e tal, né? Isso vai te prejudicar, tanto no listening quanto no reading, né? Então, o que acontece? Se você vai olhando o seu tempo e vai fazendo suas questões, vai olhando e vai respondendo no seu tempo tranquilamente, mas assim, é claro, numa velocidade que você sabe que é o normal ali, não fica voltando, que será? Que aí enrolou mesmo. Aí, olha, de olho no tempo, 40 minutos, já passou? Já começa a ir mais depressa. 41, 42, olha, é preferível você chutar. Você chuta, não vai te prejudicar. O que vai te prejudicar é você comer o seu tempo de entrar no reading. Isso vai te prejudicar, porque o sistema te dá uma nota asterisco e
ele não te dá, ó, tirou A2. Ele fala assim, no listening, você tirou B1. E no reading, não conseguimos. E aí a sua empresa não aceita um asterisco como nota. Entendeu? Uhum. Então, é muito importante isso. A gente coloca isso, mas às vezes nem sempre a pessoa consegue prestar atenção e fazer, né? Mas é isso, então. Pessoal, um prazer, tá? Muito feliz. A semana que vem a gente não vai ter, porque a véspera do feriado, eu estou planejando aí uma viagem, não sei como é que vai ser, se vai ter internet lá, se não vai, né? Mas na outra semana a gente retoma com as nossas aulas, tá bom? Uma boa semana para todo mundo. Muito obrigada pela presença. E, gente, estuda muito, tá? Vou parar aqui de gravar.